Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta trazendo casos novos aqui para vocês. Não somente casos dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Mas vamos ao caso de hoje. É a história de Jamika Ivonne. Aqui ela é apelidada como Nikki. Então, Jamika Ivonne Whitehall, nascida em 18 de abril de 1975 nos Estados Unidos. Ela nasceu na prisão, pois a mãe dela cumpria pena por porte de substâncias ilícitas. Na época dos fatos, ela tinha duas filhas gêmeas, Jasmia Kanisha Whitehead e Tamisha Janisha Whitehead, conhecida por Jaz e Taz. Então vou me referir a elas como Jaz e Taz e a mãe como Nikki, ok? As gêmeas nasceram em 27 de novembro de 1993. A Nikki, ela teve uma infância muito bagunçada, né? Ela foi criada pela avó dela, Fraser, que teve dificuldade em mantê-la longe de problemas. Diz que ela andava com pessoas que não deveria andar. Com apenas 17 anos, ela acabou tendo as gêmeas. O pai das gêmeas, ele é jamaicano e ele não participou na criação das filhas, mas morava no Canadá. A Nikki foi descrita como uma mãe extremamente dedicada. Sonhava em dar para as filhas o que ela não teve. Um lar estável, mas como a situação financeira dela era complicada, não tinha trabalho, nem casa própria, e querendo dar uma vida melhor para as filhas, ela deixou as meninas aos cuidados da bisavó, portanto a mesma pessoa que a criou, a avó da Nikki. Mas aí as meninas ficaram lá até os 12 anos de idade. E ela não via as filhas com frequência. Às vezes ficava muito tempo sem ter contato algum com elas. A bisavó da Nikki descreveu as bisnetas como meninas boas, inteligentes, respeitosas. As notas na escola eram quase sempre A. Disse que elas participavam de atividades de escuteiros, tinham esperanças de irem para a Universidade de Harvard ou para Yale, uma das duas grandes universidades aqui dos Estados Unidos. Ela disse que as meninas eram envolvidas em esportes, tocavam instrumentos. E eis que em 2000, a Nikki conheceu um homem de 55 anos, que era um motorista de caminhão, que se chama Robert Head. E a Nikki estava naquela época trabalhando como esteticista. E ela também voltou para a escola para estudar desenho de moda. Ela também tinha aspirações para a vida dela. As coisas deram uma guinada quando as meninas foram morar com a Nikki em 2007. Elas já tinham 12 anos. A Nikki finalmente tinha uma casa para dar às filhas. Ela foi ao tribunal pedir que ela ficasse com a guarda das gêmeas. E as gêmeas se mudaram para o estado da Geórgia. Ela esperava que formassem uma família muito feliz, mas infelizmente tudo o que ocorreu não foi como ela planejou. As meninas queriam festejar até tarde, simplesmente dormiam muito tarde, 2, 3 da manhã, tinham problemas para acordarem, não queriam ir para a escola. Ou seja, elas diziam que a Nikki tinha regras rígidas. E não é que tinham regras rígidas, é que elas não tinham regras nenhuma na casa da bisavó. As filhas diziam que a mãe era uma hipócrita, porque ela também tinha festejado na juventude e não queria permitir que as filhas fizessem o mesmo. Mas a Nikki, por outro lado, achava que as suas filhas eram muito jovens e não queria que elas cometessem os erros que ela cometeu. Mas as gêmeas desafiavam as regras. E a Nikki punia as gêmeas, tirando o telefone celular, tirando alguns privilégios, não deixando as meninas irem a alguma festa. E as gêmeas começaram a se ressentir ainda mais com a mãe. Então as meninas aos 12, 13 anos estavam saindo com meninos de 18 anos que usavam substâncias ilícitas, um pesadelo. E a Nikki não concordava, ela não achava que isso era certo. Tem que ter hora para voltar para casa. As meninas não tinham hora na casa da bisavó e achavam que na casa da mãe também seria assim. A coisa ficou tão sem controle que a polícia foi chamada várias vezes na casa da Nikki para resolver o conflito entre mãe e filhas. E uma noite, a Nikki chamou a polícia depois que a Jaz saiu com seu namorado no meio da noite e não voltava mais. E a polícia não pôde fazer muita coisa além de encontrar a menina e trazê-la para casa. Durante mais uma outra briga entre as três, a Nikki novamente chamou a polícia. Mas, na frente da polícia, as gêmeas pareciam muito inocentes. As filhas disseram à polícia que elas não queriam morar com a mãe
insistiram em voltar para a casa da bisavó, onde as regras eram mais frouxas, vamos dizer assim, descontraídas. O policial conversou com a Nick e as meninas e depois de um tempo as coisas pareciam ter se acalmado, mas ainda assim a policial tinha uma sensação de que as coisas não tinham acabado bem. Então a polícia resolveu ficar por ali na redondeza. Minutos depois, o policial ter saído, a Nick sai gritando na rua, correndo com o telefone na mão, ligando para a polícia. E aquela policial que ficou ali nas redondezas achando que tem alguma coisa nessa história, estava a menos de 3 minutos. Chegou imediatamente na casa. E chegando lá, a história das gêmeas, que a mãe pulou em cima delas, que a mãe a havia agredido, e a mãe dizia exatamente o contrário. A história era totalmente diferente. Elas disseram que elas estavam defendendo-se da mãe quando a mãe começou a bater nelas. Mas vendo os ferimentos na Nick e não nas gêmeas, a polícia sabia que as meninas estavam mentindo. Aí as gêmeas foram presas e o juiz declarou que a Nick não poderia controlar as filhas. As meninas eram sem controle. Então elas foram devolvidas para a bisavó e obrigadas a se submeterem a aconselhamento junto com a mãe. As gêmeas estavam muito felizes em morar com a bisavó novamente. Lá as regras não tinham, podia fazer o que quisesse. Mas as gêmeas eram difíceis de lidar aí até com a própria bisavó. A bisavó tinha que trancar a porta do quarto para impedir que as bisnetas entrassem no quarto e pegassem dinheiro na bolsa dela. Aí, depois de um tempo, a bisavó também não conseguia mais controlar as meninas. Uma delas fugiu de casa, o caso foi parar na corte, então o juiz finalmente decidiu que era melhor que elas vivessem novamente com uma mãe. As gêmeas se opuseram, mas o juiz disse para elas que eles iriam morar como uma família por 2 semanas, ali com a mãe, para ver como é que tudo sairia. E haveria uma audiência marcada para o dia 17 de janeiro de 2010, para o juiz analisar o caso, se estava indo tudo bem, se as meninas poderiam ficar com a mãe. Mas em 14 de janeiro de 2010, as gêmeas chegaram na polícia, chorando desesperadamente, dizendo que elas encontraram a mãe na banheira sem vida. Quando os policiais chegaram ao local, descobriram que a Nick tinha mais de 80 ferimentos feitos com objeto cortante, ao ponto que a medula espinhal quase foi cortada. Quem poderia ter feito uma coisa tão horrível? Os policiais sabiam que isso era um crime passional, que significava que a pessoa que fez isso a conhecia. A polícia sabia a história conturbada entre a Nick e as suas filhas, mas eles não conseguiam acreditar. Garotas tão frágeis, chorando, nossa, assim, um desespero. Os policiais tentando confortá-las, aquela aparência inocente, eles nunca imaginassem que por trás disso poderia haver alguma brutalidade. Então a polícia começou a investigar a vida de outras pessoas na vida da Nick. As gêmeas falaram que 2 ex-namorados da mãe poderiam ter sido ele, um ou outro, em um ataque de ciúmes, porque segundo elas, isso é uma acusação das meninas, mas é infundada, tá? As meninas disseram que a mãe saía com 2 homens diferentes, e não era verdade, né? Mas elas querendo atribuir a culpa a alguém. Mas o exame de DNA isentou esses 2 ex-namorados. Depois que o teste ficou pronto, foi descartado que eles tivessem alguma coisa a ver com isso. Os policiais se sentiram mal naqueles dias, porque imaginando, nossa, órfãos, né? E eles estavam chocados. Eu vi a entrevista deles que eles ficaram assim se colocando no lugar de 2 meninas novinhas, sabe? Ali naquele desespero e tal. Portanto, quando ele levou as meninas para a polícia, elas realmente estavam chorando e muito. Aí o policial disse assim para ela: como posso fazer para poder ajudar você a se acalmar um pouco mais? A menina virou para ele, sem lágrima nos olhos, e disse: posso assistir o programa de televisão CSI? Que é aquele programa de televisão que tem crimes. Oi? O quê? O policial ficou assim chocado. Tinham perdido a mãe. Queriam assistir televisão? Seriado? Aí os policiais começaram a perceber que
não tinha lágrimas no choro dessas meninas e o que chocou mesmo foi elas pedirem para assistir o programa na televisão. Só que na hora que ele começou a entrevistar as meninas, fazer o inquérito ali, gente, foi um absurdo, uma enxurrada de palavras de insultos contra a mãe. Os investigadores ficaram ainda mais desconfiados quando perceberam que as gêmeas ainda estavam usando as luvas, porque era o inverno, né? Elas chegaram lá na polícia de luvas. Aí o policial mandou que tirassem as luvas. Quando elas tiraram, os braços e as mãos delas, principalmente de uma delas, estavam marcadas, assim, cheio de mordidas e arranhões. E quando o detetive perguntou como é que esse arranhão e essa mordida parou no seu braço, aí as gêmeas disseram, porque nós brigamos entre nós e de vez em quando a gente faz essas baixarias, né? Ok, os investigadores voltaram para a cena do crime, não poderiam prender as meninas, não havia nada, né? Elas foram embora. Os investigadores voltaram para lá e encontraram ainda mais evidência contra as gêmeas no quarto da Taz. Eles encontraram um par de botas marrom que tinha um pouco de sangue. Eles também encontraram cabelos que parecia ter sido arrancado da cabeça de alguém. A polícia agora estava certa que a Jazz e a Taz eram responsáveis pelo ocorrido com a Nick. Os policiais descobriram que elas mentiram sobre o horário que elas chegaram na escola no dia do crime. Elas disseram ao policial que elas atrasaram apenas 10 minutos, mas as imagens de vigilância mostraram que elas saíram de casa pela metade do dia, andaram até um posto de gasolina e pegaram carona com um desconhecido. E essa pessoa as deixou na escola. Então, aí a polícia sabia que o álibi delas ali tinha caído por terra. Na casa foi encontrado também na lavanderia, dentro da máquina de lavar roupa, as calças das meninas, blusas totalmente sujas de sangue. Eles assumiram que era delas, depois foi submetido ao exame DNA e tal, e confirmou que sim. A polícia, antes, resolveu chamar as gêmeas para depor. Eles falaram, vamos chamar novamente as gêmeas. Mas aí eles resolveram separar as gêmeas para serem entrevistadas individualmente. E elas não gostaram disso. Elas haviam dito à polícia anteriormente, como eu havia mencionado, que os ferimentos que elas tinham nos braços e mãos é porque elas haviam brigado entre si. Mas agora a história mudou. A Jazz começou a alegar que os ferimentos dela foram auto-infligidos, ou seja, que ela mordia o braço dela toda vez que ela estava muito nervosa. Tinham brigado entre elas, agora ela que tinha mordido o próprio braço, ou seja, as pessoas quando contam uma mentira, elas esquecem, né? Mas todas as provas contra elas eram apenas circunstanciais, então a polícia novamente não pôde mantê-las e as mandou para casa. Porém, a perícia consegue provar o que talvez pessoas muitas vezes negam, mas eu sempre digo, a perícia fala. A perícia mostrou que as mordidas nas gêmeas foram feitas pelo dente da Nick. Sim, um dentista forense confirmou isso. E também aquele cabelo que foi encontrado entre os dentes da Nick eram os cabelos das gêmeas. A Nick lutou por sua vida bravamente naquele dia. E as gêmeas acabaram sendo presas após 4 dias. As duas acusadas do crime. As meninas se declararam inocentes e foram mantidas sem fiança para aguardar o julgamento. Mas 4 anos depois, antes do mesmo julgamento começar, as gêmeas decidiram confessar e deram detalhes assustadores de como tudo aconteceu. She hated us. She hated us. And it's the same thing, going to jail. But what are you saying to her? I'm sorry. I'm not tough. Elas disseram que elas ficavam acordadas até 2 ou 3 da manhã na internet, no telefone. E elas não queriam levantar para ir para a escola. Então a mãe um dia entrou no quarto para acordá-las e ela não queria levantar. Elas não queriam levantar. E a mãe tinha uma panela na mão. Penso eu que a mãe entrou para fazer uma barulheira com a panela para acordar as meninas. Mas, segundo as meninas, elas acharam que a mãe estava com aquela panela as ameaçando. Então, elas conseguiram tirar da mão da mãe a panela. E aí começou uma briga entre a Jazz
e a mãe. E eis que a Jaz pega um vaso que tinha lá perto e quebrou na cabeça da mãe. Segundo as gêmeas, a mãe tinha uma faca na mão por alguns segundos. Isso nunca ficou provado. Mas deixou a faca do lado. E aí a Jess simplesmente pegou a faca. As meninas disseram que a mãe havia mordido a Taz na altura do ombro. E aí a Taz pegou o objeto cortante e desferiu contra a Nick os ferimentos. A Nick conseguiu fugir de casa. Chegou na casa de um vizinho, tocou a campainha, bateu na porta, gritou. Mas o vizinho estava dormindo, era tarde da noite. Ele ouviu a barulheira e tal, mas ele resolveu não se levantar. Creio eu que ele não imaginava que estava acontecendo uma coisa daquela, né? Mas sabia que havia uma briga por ali. E o que aconteceu? As gêmeas alcançaram a mãe na casa do vizinho lá na frente, a trouxeram para dentro de casa e a colocaram na banheira. Olha quanta maldade. Mas apesar de tudo isso, ela ainda estava viva. E quando o investigador perguntou o que sua mãe disse quando tudo isso estava ocorrendo, ela disse que nos odiava e que nos odiava muito. E elas disseram que foi isso que elas acabaram fazendo. Elas tentaram dizer que elas estavam agindo em legítima defesa, né? Mas ninguém colou. Elas foram sentenciadas a 30 anos de prisão. As gêmeas alegaram que não odiavam a mãe e não pretendiam tirar a vida dela. Mas as provas mostram diferente. Os investigadores encontraram um diário que as duas meninas compartilhavam, onde elas se revezavam escrevendo o quanto não gostavam da mãe e queriam livrar-se dela. Havia um relato no diário de uma delas que naquele dia a Nick tinha conseguido fugir da casa durante a briga, ido até a casa do vizinho, a arrastaram para dentro da casa para acabar com ela. Elas escreveram isso no diário, que foi encontrado bem depois. Agora, uma coisa aqui, gente, eu não estou atribuindo a culpa a Nick, fique isso bem claro, né? Porque eu sempre digo, a única pessoa culpada de um crime é quem o praticou, o perpetrador do crime. Mas tem uma coisa aqui, para filhos e filhas crescerem saudáveis, eles têm que ter consistência na vida deles, ou seja, a Nick às vezes era presente, depois era ausente, depois era presente. O que acontece? Isso envia mensagens contraditórias para os filhos, porque para eles sentirem-se seguros, tem que haver consistência. E uma vez isso não ocorrendo com os filhos, isso causa fraturas em suas habilidades para acreditar que eles são amados. E isso causa ressentimentos. Tudo leva a crer que essas meninas começaram a questionar. O problema sou eu não sou digna de ser amado o suficiente para essa pessoa, porque é isso que acontece. Na mente, essas meninas foram praticamente conhecer, vamos dizer assim, viver com a mãe aos 12 anos de idade. Então elas estavam ali há menos de 5 anos. Então, obviamente, existia ali muito ressentimento das meninas contra a mãe. Não havia desenvolvido amor qualquer. E ali o ressentimento distancia a pessoa, né? E infelizmente é o ponto que elas ali no momento de fúria acabaram tirando a vida da mãe. Claramente as gêmeas tinham um padrão de vida diferente quando criadas pela bisavó. Como eu falei antes, saíam e voltavam a hora que quisessem. Elas foram criadas assim. E uma vez que se viram morando com a mãe, cheia de regras, elas não tinham amor por ela, não a conhecia. E tudo isso veio a causar esse desrespeito, esse ressentimento para a mãe. Mas, infelizmente, elas acharam que a única forma delas poderem sanar isso seria eliminando a mãe, o que é um absurdo. Eu acredito que elas estão onde elas merecem. Por elas serem menores de idade, elas não podem pegar a prisão perpétua. Mas elas pegaram direto 30 anos na prisão. Ou seja, quando essas meninas saírem dali, elas já vão ter ali os 47 anos delas. A vida ali já perdeu muitos anos da vida, infelizmente. Essa é a punição correta, eu creio que sim. Mas eu também acho que
Existem crimes que poderiam ter sido evitados. Eu acredito que esse seria um deles. Como eu falei antes, gente, eu não quero que vocês pensem que eu estou atribuindo a culpa, porque não é porque a mãe deixou os filhos para lá, larga os filhos para lá e aí os filhos vão chegar e vão tirar a vida da mãe. Mas, obviamente, quando você tem 4, 5, 6, 7, 8 anos, você está sendo criado por uma pessoa que é a sua bisavó, ou seja, mais que o dobro da sua idade, uma pessoa que não tem pulso firme, uma pessoa que não impõe regras. Então essas meninas cresceram sem regras alguma, sem estabilidade alguma. O que elas conheciam era aquilo que elas viviam como uma bisavó. Infelizmente, esse crime horrível aconteceu. Eu acredito que ele talvez poderia ter sido evitado de muitas formas. Eu não acredito que, aliás, com raras exceções, porque o psicopata nasce psicopata, eu não creio que essas meninas sejam psicopatas, são sim sociopatas, mas não psicopatas. E às vezes o ambiente onde você vive proporciona você a esse tipo de coisa. Pessoal, se vocês souberem de pessoas que estejam passando por situações desse tipo, às vezes você tem um vizinho, um primo distante, um conhecido, alguém, e você sabe que a criança ali está sendo ou negligenciada ou sofrendo algum tipo de coisa, por favor, denuncie a polícia. Muita gente diz, eu não quero me meter. Denuncie, sabe? A gente vê por aí crianças largadas, que os pais simplesmente não têm contato nenhum com elas e elas estão ali levando uma vida desregrada. Se vocês percebem que tem algo ali que está muito errado, sabe? Naquela criança, uma raiva, uma violência, alguma coisa, denuncie às autoridades, é muito importante. Esse é o caso de hoje. Eu gostaria de saber de vocês, vocês acham que a punição de 30 anos para elas, essa punição foi justa ou vocês acham que a punição foi muito rigorosa? Que elas deveriam pegar prisão perpétua. Eu gostaria de ouvir de vocês aqui. Deixe o gostei aqui para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Nos vemos.